Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá pessoal, olá alunos e alunas da rede municipal da Prefeitura de Goiânia, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Júlia e vou acompanhar vocês nessa viagem pelo espaço que vamos fazer hoje, conhecer vários instrumentos, tecnologia para observar o céu. Vamos conhecer nosso tema da aula de hoje? Tecnologia e instrumentos astronômicos. Vamos lá! Primeiro, a gente tem que começar falando de um nome muito importante quando falamos de instrumentos astronômicos, que é o Galileu Galilei. Ele foi o inventor do primeiro instrumento astronômico, que é a luneta astronômica. Ele conseguiu criar essa luneta a partir da junção de várias lentes que aproximavam, e aí ele conseguiu observar o céu de uma maneira mais aproximada, Não existia o celular que a gente tem hoje com zoom, nada disso, e o Galileu Galilei pensou, inventou essa luneta. E foi uma invenção incrível, Foi um marco, porque antes as pessoas só conseguiam ver o céu só com os olhos, E nossos olhos não têm essa capacidade de ver coisas tão distantes. Então essa invenção foi muito importante. O Galileu Galilei marcou sua época, Então em 1609 ele criou esse instrumento, que é a luneta astronômica. Vocês podem ver a ilustração dele olhando para a Lua. Com a luneta, já foi possível observar as crateras que existem na Lua. Então, a Lua é cheia de crateras e essa luneta consegue aproximar, e o Galileu Galilei conseguiu observar isso. Não só as crateras da Lua, mas também alguns planetas. A luneta astronômica, ela se encontra hoje no museu lá da França, então é possível ver, a original, a primeira que foi criada, tá? E ela tem essa funcionalidade de conseguir ampliar em até 30 vezes, tá? Então consegue dar um zoom ali, aproximar até 30 vezes. Vamos ver agora outros instrumentos que são usados hoje em dia, Então sabemos que a luneta foi o primeiro deles, foi muito importante essa descoberta do Galileu Galilei, mas existem hoje outros instrumentos com tecnologia avançada para que a gente consiga observar o céu, Então, olha que interessante, nós vamos observar que o universo, as galáxias, tem mais de 400 bilhões de estrelas, Tem galáxias, tem tanta coisa, e para observar isso, quanto mais tecnologia, melhor. Então, vamos conhecer agora alguns desses instrumentos utilizados para observar o céu. O primeiro deles é o binóculo. Então, binóculos é aquele instrumento que vai ser para iniciantes, pessoas que estão começando, que querem observar o céu com um pouco mais de proximidade. Os binóculos, eles são formados por lentes que aproximam. Então, você consegue observar a Lua, por exemplo, até algumas galáxias, dependendo do binóculo, você já consegue observar de longe. É um instrumento muito legal para quem está começando agora. Se você já quer conhecer um pouco mais, Então, o telescópio é uma opção. Existem diversos tipos de telescópio, dos mais simples aos mais avançados, mas os telescópios, eles são uma ferramenta importante, Eles conseguem observar o céu de uma forma mais aproximada, só que eles têm uma diferença dos binóculos. Para usar o telescópio, você tem que ter um certo conhecimento. Não é tão fácil assim manusear, mexer, tem que manipular com um conhecimento. E existem diversos tipos de telescópio, viu, gente? Só como curiosidade, eu trouxe para vocês aí o maior telescópio da Terra. Ele fica na Espanha. Então, é possível observar o céu, o universo com mais clareza, Então, tem tanto telescópio pequeno que você pode ter em casa, quanto gigantesco.
Além dos telescópios terrestres, que é aquele que a gente pode ter em casa, existem telescópios na órbita da Terra. São telescópios espaciais. Eles ficam lá, né, no céu bem alto, tá? Na órbita. E eles conseguem captar imagens melhores. Por quê? Porque quando a gente está observando o universo daqui da Terra, existe muita poluição luminosa, tá? Que atrapalha essas imagens, né, de chegarem com a qualidade boa. Já os telescópios que são lançados e ficam lá na órbita conseguem ultrapassar essa barreira luminosa, essa poluição, e conseguem captar as melhores imagens. Se você ficar com a gente aqui até o final dessa aula, eu vou trazer imagens belíssimas dos telescópios espaciais. Além dos telescópios espaciais, existem também os radiotelescópios. Esses não usam lentes que aproximam. A diferença é que os radiotelescópios, eles captam a frequência desses seres celestiais, né, das estrelas, e essa frequência ela é traduzida em dados, né, para os pesquisadores. Existem radiotelescópios de vários tamanhos, como vocês podem observar. E agora, como eu prometi para vocês, imagens belíssimas captadas de telescópios espaciais. O universo, ele é cheio de galáxias, de estrelas, né, de poeiras, que trazem esse conjunto de luzes, de cores. Olha que imagens belíssimas, gente. Então, talvez aí só com um telescópio terrestre, só com a luneta não seria possível observar. Mas quando o ser humano envia, né, esses telescópios para o espaço, consegue captar melhor essas imagens lindas. E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a sua presença, que você prestou atenção. Se ficou alguma dúvida, você pode conversar com o seu professor, com a sua professora do WhatsApp, tá? Falar com eles. E se proteja, use máscara, álcool em gel e, se possível, fique em casa. Um forte abraço e até a próxima aula. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora de Ciências, Welita, da Rede Municipal de Ensino de Goiânia. Hoje a nossa aula do 9º ano fala sobre avanços tecnológicos e saúde. Vamos ver? Vou voltar para um assunto que quem já ouviu as outras aulas ou já as assistiu, já conhece, que são as ondas. E Welita, o que é que onda tem a ver com saúde? Tudo. As ondas eletromagnéticas, elas são utilizadas há um bom tempo para melhorar o diagnóstico de doenças e até o tratamento. Mas antes de falar diretamente sobre isso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o espectro eletromagnético. Nome complicado, mas é muito simples. É o conjunto ordenado dos diferentes comprimentos de onda. Vocês sabem, uma onda, lembrando da onda do mar, toda onda vai ter praticamente o mesmo formato, apenas intensidades diferentes, aplicações diferentes. Abrange as ondas de rádio, as micro-ondas, o nome é esse por quê? Porque são pequenas, micro-ondas, os raios infravermelhos, ultravioletas, os raios X e gama. O próprio nome da onda já lembra a aplicação. Quando eu penso em micro-ondas, eu penso no aparelho de micro-ondas. Quando eu penso em raio X, eu penso naquele exame que a gente faz. O Sol, ele assim é quem mais faz esse tipo de trabalho no nosso planeta. Ele emite todos os tipos de radiação que você imaginar, certo? A luz visível, que é essa luz que a gente consegue enxergar, ela tem uma frequência, porque frequência é a unidade de medida da onda, para relembrar. Entre 4,3 vezes 10 elevado a 14, ou seja, pense em 4,3 com 14 zeros, hertz, e 7,5 vezes 10 elevado a 14 Hz, que é representada por uma escala de cores, que vão do vermelho, passa pelo vermelho, pelo laranja, pelo verde, pelo azul, pelo anil e violeta. Por exemplo, quando você liga o seu aparelho de micro-ondas, você consegue ver alguma coisa dentro? Se você já tirou algum raio-x, você conseguiu ver as ondas? Não, porque justamente elas estão fora do nosso espectro eletromagnético. São aquelas ondas que nós não podemos ver, mas elas existem e são muito bem utilizadas.
Então, aqui a gente tem mais ou menos uma demonstração dessa aplicação e a variação de cores daquele espectro eletromagnético que a gente pode ver. Então, a gente tem ali o símbolo da radiação, certo? Que é como aquela hélice com 3 pás. Quando eu vejo, eu já tomo um susto. Opa, tem radiação, tem algo que vai fazer mal, não é? Tem ali o forno de micro-ondas, certo? O forno e o fogão também. Tem a questão das ondas da TV, da lâmpada, das câmeras fotográficas, as ondas de rádio, e todos esses fazem parte do espectro eletromagnético e muitos deles são utilizados no nosso dia a dia, principalmente para comunicação, radar e uso da internet, que a gente não vê. Mas o nosso foco são as aplicações médicas das radiações. Eu trouxe uma foto minha para vocês verem. Sou uma pessoa que não gosto muito de fotos, por incrível que pareça. Nas redes sociais eu não tenho muitas fotos, a não ser do meu trabalho. Certo? Eu trouxe uma foto que talvez vocês tenham uma dessa em casa. Foi uma foto que eu tirei há bom tempo, não sei se vocês vão conseguir ver alguma coisa. Vocês conseguem ver alguma coisa nessa foto? Olha, tem um contorno de uma cabeça e uma estrutura de uns ossos, vocês conseguem ver? Tem uma parte escura e uma parte clara. Uma foto estranha, não? Sim, é um raio-x. Ou uma radiografia. E, na época, eu precisei tirar essa foto porque eu estava com um problema de saúde. Certo? Muitas dores no pescoço. Mas antes, quando se tinha uma dor no pescoço e você conseguia viver com ela, você ia tomar remédio sem saber por que você tinha aquela dor. Porque o único meio de se ver uma estrutura interna, como dá para ver aqui, ó, o esqueleto, sabe como era? Era abrindo o corpo por meio de uma cirurgia. Mas hoje não precisa mais fazer isso. Por quê? Porque os médicos eles já podem obter imagens do interior do corpo para diagnosticar uma doença e assim indicar a melhor forma de curar ou de tratar. A medicina moderna, ela dispõe de recursos assim maravilhosos para que possa examinar com detalhes os constituintes do corpo humano, ossos, cérebro, sistema vascular, entre outros. Esses recursos utilizam ondas sonoras e eletromagnéticas com diferentes faixas de espectro. Alguns intervalos de espectro, como as ondas de rádio e a radiação infravermelha, por exemplo, são a princípio inofensivos. Outras faixas, como as de rádio gama e os raios X, podem causar danos ao organismo, devendo ser empregadas com extrema cautela. Eu não vou tirar um raio-x porque eu quero conhecer meus ossos. Eu só devo me submeter a esse tipo de exame se realmente eu estiver com um problema de saúde, se quebrei um braço ou uma perna. E como é que eu posso pensar assim? Mas realmente isso funciona? Com certeza. Eles recorrem às ondas sonoras eletromagnéticas não só para diagnosticar as doenças. Por exemplo, se tiver uma fratura no osso, vai aparecer naquele exame, certo? Mas eles também podem utilizar a radiação para matar células doentes, num processo chamado de radioterapia. Faixas menores, menos agressivas, como as ondas de rádio e a luz visível, vão atuar diretamente, ativando medicamentos em áreas específicas com o intuito de evitar efeitos colaterais indesejados. Quando a pessoa, por exemplo, precisa de fazer um tratamento contra um câncer, que é o quê? Uma multiplicação desordenada causando tumor. Quando você toma uma quimioterapia, você toma um remédio que vai atingir todo o teu corpo. Então você vai ter enjoos, tem pessoas que têm queda de cabelo, não é? Vai ficando fraco. Mas já no caso, se eu tenho uma aplicação médica local, os efeitos colaterais vão ser bem menores. E alguns exames que são tão comuns para a gente usam esse princípio. E o nome dos profissionais que estão por trás dessa maravilha da medicina são os médicos físicos. É a parte da física chamada física médica, que junta aí conhecimentos de medicina, de biologia e de física. Então a gente tem aqui na nossa imagem 2 exemplos, o RMN e a tomografia. O RMN é a ressonância magnética nuclear.
E ela mostra, ao contrário da foto minha que eu mostrei para vocês, que mostra o meu esqueleto, ela mostra estruturas. No caso da nossa imagem ali, a gente vê que a partir dos átomos de hidrogênio, a gente pode ver os tecidos justamente ali. A ressonância foi feita da parte da cabeça, mostrando justamente o quê? O cérebro e os órgãos que compõem a cabeça. E claro, apenas o médico vai analisar e vai ver se ali na minha ressonância apareceu alguma alteração na área que ele precisava estudar. Temos também a tomografia, certo? Onde eu vou ter o quê? Diferentes detectores que vão ser sensíveis a raios gama. Veja, no primeiro, átomos de hidrogênio. Aqui, raios gama, raios X e feixes de elétrons, que eles vão ser usados para formar uma imagem. Mas, gente, a imagem é muito bacana, porque é uma imagem tridimensional. Como se o médico tivesse acesso, no caso da nossa imagem, eu tenho um rim. Ele tivesse acesso para ver o rim e poder virar e olhar os dois lados e ver como está o funcionamento do órgão do paciente. Então, a radiação, ela está sendo usada de forma benéfica e trazendo qualidade de vida para o ser humano. Temos também mais 2 outros exames bem conhecidos. Na primeira imagem, eu tenho uma ultrassonografia que está mostrando um bebê. Não é? É o quê? A ultrassonografia usa justamente ondas sonoras, tá? É o chamado ultrassom. Só que são som... Você que já tirou uma radiografia não ouviu nada, mas o som estava sendo emitido. E justamente sendo emitido e vai refletir nas estruturas, que vai mostrar justamente uma imagem que não tem uma qualidade de uma ressonância, mas que cumpre o papel para o que se destina, não é? Então, mostra uma imagem no monitor, a gente vê, no caso do bebê, a gente vê o bebê se mexendo de verdade e mostra aí se esse bebê está se desenvolvendo, o seu tamanho e dá as dimensões do seu peso, e assim pode não só cuidar da mãe e do feto, nesse caso, que é uma ultrassom gestacional, como também prevenir doenças, sem contar de todos os outros órgãos que também podem ser estudados por meio da ultrassonografia. E por último, temos a imagem de uma radiografia, que nesse caso é uma radiografia do pé. Então, os músculos, a pele e os tecidos moles, eles são facilmente atravessados pelos raios-x. Quem já assistiu o Superman, não tem a visão de raio-x, que ele vê através das coisas? Parte desse princípio. A radiografia parte desse princípio. Então, quando esses raios atravessam o nosso corpo, eles atingem o quê? O filme fotográfico. E quem aparece nesse filme? Os ossos, certo? Eles vão absorver essas radiações e vão formar essas sombras. Por isso que na radiografia tem uma parte clara e uma parte escura. E a imagem da radiografia, ela vai mostrar o quê? Nesse caso, esse pé tem alguns implantes. Alguém quebrou o pé e tem alguns implantes aí para que ele possa voltar a andar. E no caso, você caiu, fez uma árvore que não devia, caiu da árvore, escorregou, pisou de mau jeito, quebrou o pé, quebrou o braço, a radiografia vai mostrar a extensão dessa fratura e o médico vai ver qual o melhor tratamento para ela. Mas além de exames, a gente tem tratamentos com a radiação. A radioterapia, a fototerapia, o uso, né, da luz ultravioleta, cirurgia laser e a terapia fotodinâmica. Na minha imagem, tem aí a aplicação, certo? Não sei se vocês já obturaram um dente. O médico dentista coloca uma luzinha azul na sua boca antes de começar a fazer a obturação, justamente a luz ultravioleta para matar germes e bactérias que estejam na sua boca. E utiliza o princípio da radiação ionizante, que é aquela que vai possuir energia suficiente para ionizar átomos e moléculas. E o que isso quer dizer? Vai arrancar um elétron de um átomo ou molécula e fazer uma reorganização ali naquela estrutura, nesse caso, para melhorar a saúde. Então, a gente tem a radioterapia e a fototerapia ultravioleta. A radioterapia, ele é empregado para fazer o quê? Um feixe de radiações ionizantes que vai fixar justamente no princípio de onde a célula está doente, geralmente no tumor, e vai ser o quê? Uma dose que vai ser aplicada
na quantidade ideal, não pode ser muito, porque ao invés de trazer benefícios, vai trazer malefícios, e aí o paciente vai ter menos efeitos, não vai precisar ficar internado, e dependendo da situação, ela pode ser feita uma vez na semana, a cada 2 dias, a cada 3 dias, de acordo com a necessidade do paciente. A fototerapia ultravioleta é muito conhecida no caso de bebês que nascem com icterícia. Bebês nascem com a pele assim um pouco amarelada. Parecia até que ele estava assim com algum problema no fígado, porque justamente é uma questão relacionada à bile, que é uma secreção do fígado, que tem uma cor esverdeada. E se não for tratada, a criança pode ter problemas irreversíveis no seu sistema nervoso. Então, as crianças são submetidas a um que a gente chama de banho de luz, certo? Para que elas possam justamente se recuperar desse problema de saúde que nasceram, com a radiação ultravioleta. E temos a terapia fotodinâmica e a cirurgia a laser. O nome já diz, terapia fotodinâmica. Vai utilizar o quê? Medicamentos que vão funcionar somente quando iluminados. Você vai tomar, certo? Algum tipo de medicamento que vai estar relacionado à radioterapia, pode ser um iodo, pode ser qualquer uma outra substância. E aí, com a radiação de infravermelho, essa medicação vai atuar justamente onde precisa. Geralmente, ela é utilizada para patologias da pele e da visão, mas já está se estudando para que ela avance para outros tipos de terapia. E temos aquela, não sei se vocês já ouviram falar assim, fulano foi fazer uma cirurgia e não passou nem 10 minutos na sala do médico, porque a cirurgia foi a laser, não precisou cortar. Porque justamente uma fonte de radiação eletromagnética que vai emitir frequências nas regiões infravermelhas. E aí, o que vai fazer esse laser? Não vai ser precisado cortar, não vai ser preciso cauterizar, não vai ter uma cicatriz, certo? Então, as principais que são feitas a laser, a gente tem aí as questões gastrointestinais, odontológicas, dermatológicas, tumores e até mesmo plásticas. E qual seria a maior vantagem desse tipo? A precisão. Porque se a gente vai fazer uma cirurgia no rim, vai ter que fazer um corte, né, no seu abdômen para que se tire aquelas pedras nos rins, o cálculo renal. E se for a laser, baseado lá naquela tomografia, naquela radiografia, o laser vai justamente atuar só na área necessária. Então não precisa cortes. A cicatrização, lógico que o órgão vai ser atingido, vai ser muito mais rápida e os efeitos, o pós-cirúrgico também vai ser muito, muito mais tranquilo. E quais são esses benefícios? A grande vantagem é justamente aquelas que eu já falei. O tecido vai ficar saudável, eu não vou ter cortes, o risco de infecção vai ser menor. E aqui eu tenho alguns exemplos. A radiofrequência, são as imagens de ressonância magnética, o tratamento de arritmia, principalmente de problemas do coração. O micro-ondas, que vai detectar tumores, certo? O tratamento de várias doenças, principalmente na questão do gastrointestinal, na questão da região da bexiga, renal, sem contar que pode prevenir até mesmo as cáries dentárias. O infravermelho, certo? Que seria a termografia, porque ele usa, né, a questão da temperatura. Então, a gente vai ter o quê? Uma regeneração de tecidos, certo? O tratamento de dores, a imagem da tomografia, certo? Não sei se vocês já ouviram falar que tem pessoas, fulano teve que tomar iodo para fazer determinado exame, porque justamente vai aparecer aí algum problema de saúde que ele venha a ter, porque o iodo é um remédio que é relacionado justamente à questão da radiação. A luz visível, que é utilizada na endoscopia, certo? Densitometria e outras aplicações a laser, e o ultravioleta, certo? Que é utilizado principalmente em tratamentos de doenças de pele, como a psoríase, o vitiligo e até mesmo o câncer de pele. E espero que vocês tenham gostado. Eu poderia falar muito mais, mas temos um tempo limitado. Gostaria de agradecer a todos que nos ouvem, que nos assistem e continuar lembrando que a pandemia não acabou.
Continue saindo de máscara, higienizando as mãos, mantendo o distanciamento social e até a nossa próxima aula. Olá pessoal, olá a todos os alunos da Rede Municipal de Goiânia. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos, né? A mais uma videoaula de língua inglesa. Eu sou o professor Eduardo Oliveira, professor de inglês e português. E hoje vamos ter aula de inglês, tá certo? Hoje o nosso conteúdo, continuando ainda o estudo sobre essa parte gramatical, né? Essa parte mais lógica da língua, né? Vamos continuar o estudo sobre verbos modais. Esses verbos modais, a gente já vem estudando alguns deles. Já estudamos should, must, have to. Hoje vamos estudar may e might, ok? May e might. Eles são bem parecidos, vocês vão ver no decorrer da aula com os exemplos. E as habilidades should, must, have to, should, must, have to, should, must, have to, mas hoje, na aula de hoje, nós vamos aprender, né, saber usar os verbos may e might, os verbos modais, para indicar recomendação, necessidade, proibição, obrigação e probabilidade, ok? Hoje a gente vai ver muito sobre probabilidade, sobre possibilidade, quando uma coisa pode acontecer ou não pode acontecer, tá certo? Vamos ver aí um talvez nos exemplos que a gente vai estudar hoje, ok? Então vamos lá. Começando nossa aula, eu trago essa imagem aqui para vocês, desse rapaz pensando, uma interrogação de um lado, uma interrogação de outro, e aí o que é que ele está pensando? Se usa may ou se usa might em inglês, tá certo? Então vamos lá aprender essas duas palavrinhas. Aqui tem a palavra possibility, que é possibilidade em português. E também tem uma palavrinha chamada probability, que é probabilidade, que é usado com esses dois verbos modais, may e might. Então vamos lá, may, might. Usos do may e do might, ok? Possibility. Quando é que a gente usa may e might para possibilidade? Um exemplo. It might rain later, so take an umbrella. Pode chover mais tarde, então leve um guarda-chuva. Isso é uma possibilidade. Aqui, onde tiver a palavrinha might, pode ser substituída por may. Tá certo? A gente vai ver a diferença das duas já, mas é porque uma pode ter a possibilidade de acontecer mais do que a outra. Então, might tem menos chance de acontecer. May tem mais chances de acontecer, mas ainda é um talvez. Nós usamos também para dar permissão, give permission. You may have another cookie if you like. Esse exemplo aqui, ó, você pode comer outro biscoito se você quiser, ok? Give permission. Você pode. Pode no sentido de possibilidade, certo? De probabilidade, né? Pode ocorrer ou não, ele vai comer ou não, tá certo? Ele é a pessoa que sabe, né? Ask for permission. Pedir permissão. May I borrow your pen, please? May I borrow your pen, please? Ok, desculpa, abriu aqui a outra tela. May I borrow your pen, please? Eu posso pedir seu lápis emprestado? Posso pedir emprestado o seu lápis, por favor? Pedir permissão de uma forma mais educada. Não sei se vocês lembram, a gente pode usar também o can e o could. A gente já estudou esses verbos modais. O may é mais educado de falar, tá certo? Então, para pedir ou dar permissão. Expressar desejos, express wishes. May the new year bring you happiness. May the new year bring you happiness. Né? Que o ano novo possa lhe trazer felicidade. Então, esse may no começo da frase significa possa o ano novo
trazer para você felicidade, né? A gente fala em português assim, que o ano novo possa lhe trazer felicidade. Em inglês, coloca o may no começo da frase, ok? Também podemos usar may ou might, lembrando que a gente pode usar qualquer um dos dois nessas frases que a gente está vendo aqui, tá certo? May ou might. Para speculate about past actions, para especular ou para adivinhar algumas coisas algumas ações no passado. Por exemplo, she is late, ela está atrasada. She may have missed her plane. Ela pode ter perdido o seu avião. Então, quando eu digo assim, she may have missed her plane, eu digo assim, eu estou imaginando ou supondo, né, especulando alguma coisa que pode ter acontecido. Então, ela pode ter perdido o seu avião. Ou she might have missed her plane. É a mesma coisa. Certo? Então, vamos ver. Qual a diferença de may e might? May podem ser trocados normalmente, aqui tem dizendo, pode normalmente ser trocados, sem alterar o significado. Mas, however, porém, might parece que tem menos chance de acontecer. Tá certo? Então, aqui tem it may rain, pode chover, tem 70% de chance de chover. Quando você olha para o céu, vê as nuvens e diz assim, it may rain at night, pode chover à noite. Tem 70% de chance, mas é um talvez. Agora, se você olha para o céu e diz assim, it might rain, pode chover, mas tem 40% de chance. Então, may é maior do que might, no talvez, nas possibilidades, tá certo? De acontecer algo. Então, quando você quer expressar desejo ou dar permissão, você só usa may. Ok? Aqui, ó, dar permissão e expressar um desejo, nesses dois exemplos, você só pode usar o may, tá certo? Maybe, maybe, tem a mesma pronúncia, mas junto é uma coisa e separado é outra coisa. Então, vamos lá, maybe é um advérbio, uma palavra só, e maybe são duas palavras que significam verbo modal mais o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, tá certo? Então, maybe é a mesma coisa de perhaps, talvez, possibly, possivelmente, e potentially, que é potencialmente. Maybe normalmente vai no começo da frase. Might be, também é a mesma coisa de maybe, indica possibilidade. Pode acontecer ou pode existir, ok? Exemplo. Our boss was sick yesterday, so he may be absent from work today. Nosso chefe estava doente ontem, então ele pode estar ausente do trabalho hoje. Pode, é uma possibilidade, pode estar. Olha a mesma frase. Quer dizer, a frase com o mesmo contexto, né, o mesmo assunto, falando de uma reunião. Se o chefe estava doente, pode faltar. Então, maybe, que é talvez, our meeting will be postponed until he returns. Talvez será adiada até ele retornar. Então, maybe é a mesma coisa de perhaps. Perhaps, ok? Talvez. Ok, gente? Essa é a única diferença, só para a gente não confundir quando a gente encontrar a palavrinha maybe junto e maybe separada, ok? E aqui, may e might, continuando. Veja que toda explicação traz como possibilidade. May, possibilidade, might, possibilidade, ok? Permissão, mais educado, sugestão, ok? Wish, só pode usar com desejo, né? E uma request, que é um pedido, may. E aqui uma condição, ok? Então, um exemplo. Perhaps I will go there. Talvez eu irei lá. I may go to Mexico. Eu posso ir ao México. Eu posso, é uma possibilidade de eu ir para o México. Então, talvez eu vá para o México. Então, might
também a mesma coisa. It might rain later. Pode chover mais tarde. Perhaps it will rain. Talvez choverá. Ok? Aqui, observe essa imagem que eu trouxe aqui para vocês. Olha que esse homem está olhando para o céu, está vendo essas nuvens, né? E ele diz assim, ó, look at all those clouds. Olhe todas essas nuvens. It may rain in a minute. Pode chover em 1 minuto. O que é que ele quer dizer? Que tem uma possibilidade grande de chover. Mas toda vez que a gente usa may e might, significa um talvez. Uma possibilidade que alguma coisa vai acontecer, ok? E aí aparece o sol. Ele estava olhando que ia chover, de repente ele vê outro dia, não sei. Ele diz assim, the sun might shine. Então, aí ele vai dizer assim, o sol pode brilhar, might shine. Então, há uma possibilidade menor, mas tem uma possibilidade do sol brilhar, de aparecer. Mas depois as nuvens podem cobrir de novo aí o sol e venha uma outra possibilidade de chover, ok? Então, aqui essa criançada aqui, ó, essas 3 crianças pulando de alegria, ouviram alguma coisa que eles vão e dizem assim, we might have a picnic. We might have a picnic. Nós vamos ter um piquenique, nós podemos fazer um piquenique. Vamos supor que o sol, né, o dia está ensolarado e tal, e alguma possibilidade de fazer um piquenique, mas ainda é pouca essa possibilidade. Se fosse may, seria mais possível, ok? Acontecer. E esse rapaz aqui, esse aluno, né, esse adolescente, essa criança, correndo para ir para a escola, o que foi que aconteceu? Ele diz assim, I might miss the lesson. Eu posso perder a lição, né, ou a aula, né, no caso aqui a lição. Ele diz o quê? Provavelmente, né, a possibilidade realmente, se ele correr bem, ele tem pouca possibilidade de perder essa lição, né, perder essa aula. Tá certo? Ainda pode chegar a tempo. E aqui eu coloquei algumas frases para a gente entender. Eu disse, a primeira frase aqui, você, embaixo desse balãozinho aqui vermelho, você tem, he is late for school. Ele está atrasado para a escola. He may miss the first class. Ele pode perder a primeira aula. É possível. He got up late. Ele acordou tarde. He might not get to on time. Ele não pode não chegar ou não estar na escola a tempo, né? No tempo correto. Maybe he will miss the first class. É outra forma de falar a primeira frase que eu acabei de ler. Talvez ele vai perder a primeira aula. Perhaps he will not or won't get to, chegar a, ou be at, estar na escola na hora. Então, talvez ele não estará ou não chegará na escola na hora, ok? Veja que o uso do may e do might é a mesma coisa de usar no começo da frase maybe ou perhaps, que é talvez. E aí você usa os verbos normais, ok? Aqui tem uma historinha para a gente terminar a aula de hoje, read the story, falando sobre um homem. Aqui é uma historinha, a gente não sabe se é verdade ou não. Eu trouxe só para questão de você tentar adivinhar, né? Ou especular que profissão esse homem. Who has a job that he loves. He works outside. He likes animals, but he doesn't work with animals. Então, existe um homem chamado Eduardo que ama o seu trabalho. Ele trabalha, mas ele não trabalha com animal. Trabalha com animais. Ele ama animais, mas não trabalha com animais. Então, o que é que esse homem é? He may not be a farmer. Maybe he is not or he isn't a farmer. Então, ele não pode ser um fazendeiro. Trabalha com animal. He may be a builder. Perhaps he is a builder. Ele pode ser um construtor, um engenheiro. Talvez ele seja ou ele é um construtor. Pode ser, trabalha fora, não trabalha com animal. He might be a taxi driver. Perhaps he is a taxi driver. Ele poderia ser um
um taxista. Talvez ele seja um taxista. Às vezes taxista leva animal. Então o mais correto seria o do meio aqui, ó. O segundo, ele seria um engenheiro. Ok? Perceba o seguinte. Se eu quiser... A gente acabou de ler a historinha sobre Edward, né? Aqui, ó, desse homem. Para a gente tentar adivinhar o que ele é, o que é que ele faz, né, de profissão, de acordo com o texto, a gente usa may e might. May para dizer que é mais possível ser alguma coisa e might menos possível que seja alguma coisa. Então, ou eu posso fazer a frase com may, ou com maybe, ou perhaps. Tá certo? Might, maybe, ou perhaps. Então, se eu fizer a frase com may, eu não uso maybe ou perhaps. Não uso. Porque aqui já está me dizendo que talvez ele seja alguma coisa aqui, ó. Aqui é não, né? May not. Ele talvez não seja um fazendeiro. É a mesma coisa dessa frase de baixo aqui. Tá certo? Então, veja que nessa frase de baixo não tem o uso do may. Aqui, ó, nessa frase de baixo aqui, ó, o uso do might também não tem. Ou eu uso may e might, ou eu uso maybe ou perhaps. Tá certo? Para dizer que talvez seja isso. Então, he may not be a farmer. Ele não pode ser um fazendeiro, porque ele não trabalha com animais. Então, eu posso também dizer maybe, talvez, he is not ou isn't a farmer. Então, talvez ele não seja, ele não é um fazendeiro. Aqui eu disse talvez, né? Então, veja, o sentido, o que a gente acabou de estudar na aula de hoje é o may e o might, no sentido de talvez, de possibilidade. Ok, gente? Aqui está a referência. Espero que vocês tenham entendido e compreendido o assunto. Pesquisem todos os assuntos que eu trago para vocês. Sempre pesquisem mais na internet, assistam aulas no YouTube, ok? Estudem, pesquisem. Esse assunto aqui é pouco perto do que vocês têm que estudar, tá certo? Então, aqui está o protocolo de segurança, né, da Covid-19. Continue lavando suas mãos, protegendo. E um abraço a todos e até a próxima videoaula, se Deus quiser.